Apocalipse capítulo 21 é a leitura e a nossa meditação na palavra de Deus dessa noite. Na verdade, vamos invadir um pedacinho do capítulo 22. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 21. É a última dessa série de mensagens em Apocalipse. Meus irmãos, para mim, casamentos estão entre as celebrações mais encantadoras da vida de uma pessoa. E eu não estou aqui me referindo somente ao fato de que todo mundo fica muito bonito, muito bem produzido, maquiado, penteado, barba feita, todo mundo cheiroso. A gente às vezes até nem reconhece algumas das pessoas em um casamento. Também não estou falando dos lugares deslumbrantes que hoje em dia são contratados pelos noivos a preço de ouro, tudo lindamente decorado e bem produzido. E também não estou falando dos comes e bebes deliciosos que são servidos aos convidados, o que particularmente é a minha parte predileta. A questão para mim é que o casamento traz à realidade um novo casal, um novo lar, uma nova família, uma nova história. É um maravilhoso sinal da renovação da vida e da esperança. Não é à toa que Deus escolheu a figura de um casamento para simbolizar o dia em que Ele renovará toda a criação por sua graça. Apocalipse 21, a nossa leitura, começa assim a palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho para mim. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, não de anjo, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela
não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Até aí, a nossa leitura. Meus irmãos, nós temos acompanhado algumas das visões de João, e na última série de visões agora ele vê um novo céu e uma nova terra, é assim que ele descreve no começo do capítulo 21, no primeiro versículo. E ele ainda acrescenta que os atuais, né, que ele chama os anteriores, né, a primeira terra e o primeiro céu, que são os atuais, já passaram, ou seja, eles já foram embora, já se foram. E ele também vê uma nova Jerusalém, versículo 2. Novos céus, nova terra, Jerusalém. João está emprestando essa linguagem de profecias do profeta Isaías, lá no capítulo 65, 66, também no final do livro das profecias de Isaías. E Isaías profetizou sobre o retorno dos exilados lá da Babilônia, profetizou sobre esse evento que iria acontecer séculos depois dele, nessa figura de Deus fazendo novos céus e nova terra. Mas é claro, o que em Isaías era apenas uma hipérbole para um recomeço que o Senhor estava preparando para o seu povo, para o povo judeu, uma profecia que lhes serviria de consolo durante todo o tempo do exílio babilônico. Mas eles ainda voltariam à terra de Deus, e esse era o consolo deles, a terra que Deus tinha prometido ao seu pai Abraão. Eles ainda adorariam ao Senhor, ainda estariam no templo de Jerusalém. Esse era o consolo deles desde a profecia de Isaías. E de fato Deus trouxe os judeus da Babilônia e de todas as outras partes para onde eles tinham sido enviados, e lhes deu uma nova oportunidade como seu povo ali na terra que Deus lhes tinha dado. Uma oportunidade que, aliás, eles nem souberam aproveitar direito, porque, afinal de contas, apesar deles terem deixado de lado, isso é verdade, a idolatria, que foi o motivo pelo qual Deus os enviou ao exílio, mas agora, na plenitude dos tempos, quando Deus envia o Messias, eles o rejeitam. E eles então acabam não apenas rejeitando o Messias, mas rejeitando ao Messias, rejeitam também ao seu Deus, e eles então são desterrados novamente com a sua cidade e o templo que eles tanto admiravam, completamente destruídos pelos exércitos romanos no ano 70. Então agora, será que João estaria profetizando mais uma reconstrução de Jerusalém e do templo, sendo que a profecia original de Isaías já tinha falado a respeito disso e já não havia mais sinal destas coisas? Será que ele estaria apenas falando de uma nova oportunidade para os judeus, sendo que as anteriores já tinham sido, de certa maneira, desperdiçadas? Aliás, se nós lembrarmos o que temos dito desde o começo dessa série de mensagens em Apocalipse, que João escreve seu Apocalipse não para espantar as pessoas ou para trazer mensagem de terror, como algumas pessoas pensam em Apocalipse, mas não, para consolar a igreja de Cristo da sua época, que estava sofrendo perseguições, e também de todas as épocas, como nós vimos desde o começo, com as inúmeras formas de sofrimento e perseguição que a igreja cristã já sofreu em sua história. Então nós perguntamos mais, lembrando disso, que consolo haveria para nós, como igreja de Cristo, se João estivesse apenas repetindo as profecias de Isaías?
E contudo, graças a Deus por isso, a visão de João não é uma repetição de Isaías, ela olha para frente, ela anuncia um novo consolo para as nossas dores, um novo recomeço completo e definitivo. E que consolo é esse? E eu quero destacar então pelo menos 3 grandes consolos que essas visões de João, aqui no final do seu livro de Revelações, nos trazem. O primeiro consolo é a ausência do mal. É um consolo definitivo, o mal definitivamente ausente do novo céu e nova terra. João já tinha visto e descrito no seu livro de diferentes formas o juízo de Deus sobre a humanidade incrédula, geralmente representado aí por versões mais graves das pragas que Deus tinha derramado lá no Egito durante o Êxodo. Então, por exemplo, lá no capítulo 6 e 7 e 8, lá, você tem os 4 cavaleiros, né, que trazem morte, peste e guerra. Você tem as 7 trombetas, depois as 7 taças. Sempre são formas diferentes daquelas pragas do Egito e geralmente mais potencializadas ainda, ou mais graves ainda do que aquelas que o Egito sofreu. Ou também, representando já agora no final do livro, no capítulo 18, a queda da Babilônia, que nós chegamos a ver alguns domingos atrás, lá no capítulo 18. Né? Então essas formas, essas figuras representam sempre o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade incrédula. E de fato nós jamais experimentamos um momento na história humana em que não houvesse algum desses sinais ou alguns desses sinais da ira de Deus sobre os homens, seja guerra, violência, fome, desastres naturais, enfermidades, pandemias, todo tipo de situações que a humanidade tem sofrido como sinais aí da ira de Deus na história humana. João também viu e descreveu no seu livro diversas formas do juízo divino, não apenas sobre a humanidade, mas também sobre Satanás, que é o espírito maligno por detrás da rebelião humana. Ele é o dragão derrotado e expulso dos céus, lá no capítulo 12. Ele é o dragão acorrentado por 1000 anos, lá no capítulo 20. O problema é que mesmo recebendo porções da ira divina sobre a sua impiedade, sobre a sua incredulidade, sobre a idolatria, sobre o pecado, nem os homens e nem Satanás se arrependem. Lá no capítulo 9, João diz explicitamente isso. Por mais que Deus estivesse castigando os homens, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então esses sinais da ira divina e do julgamento divino, do juízo divino na história humana, eles não têm a função de recuperar os homens, mas apenas de anunciar o juízo final, que virá com certeza. E agora, João vê o desfecho final dessa rebelião milenar. Satanás e seus agentes são lançados no lago de fogo e de enxofre, juntamente com o inferno e a morte, lá no capítulo 20, que a gente não chegou a ler, mas que traz o pano de fundo desse 21 que nós estamos lendo. Por quê? Porque a nova criação é caracterizada pela ausência. Né? O versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, só há novos céus e nova terra porque, finalmente, Deus julgou e executou o seu juízo de maneira definitiva sobre os maus. Então, é nesse sentido, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, não é porque esse planeta foi dissolvido, não. É porque a corrupção desse planeta foi extirpada. Esse é o sentido de primeiro céu e primeira terra passaram, do mar já não existir. Não é que Deus vai acabar com a sua criação, que Ele mesmo disse no começo que era boa, e fazer uma outra criação, mas é que esta criação
como está corrompida pelo pecado, pervertida por Satanás, distorcida pela rebelião humana e amaldiçoada pelo Criador, sim, porque Deus é que amaldiçoa a terra a partir do pecado de Adão, essa criação já não existirá enquanto tal. Porque todo o mal terá sido final e definitivamente abolido. É esse o sentido de novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Isso é lindamente representado na imagem de Deus mesmo enxugando toda lágrima dos olhos do seu povo, no versículo 4. Ele mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sim, porque assim como eu li ali que os incrédulos, abomináveis, os covardes aqui é no sentido daqueles que se acovardaram diante da perseguição, aqueles que se diziam cristãos, mas voltaram atrás por causa da perseguição, das dificuldades da vida cristã. E esses demais aí, abomináveis todos, esses que não estão mais na criação, também no versículo 4 diz que a morte já não existirá, o luto não existirá, o pranto não existirá, a dor não existirá. Tudo isso são as primeiras coisas que foram abolidas, deletadas pelo Senhor da sua criação. Então, estamos aqui vendo o nascimento de um novo universo, onde nunca haverá dor, nunca haverá luto, nunca haverá separação. Um novo universo nesse sentido. É esse universo aqui. Mas ele estará renovado porque tudo aquilo que o corrompe, tudo aquilo que o distorce, tudo aquilo que o estraga diante dos olhos santos de Deus terá sido eliminado. Então, a novidade dessa criação não é que ele começou do zero, mas é que o mal foi arrancado pela raiz, juntamente com todas as suas consequências na humanidade e também na natureza. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, já tinha dito que toda a criação geme e suporta angústias aguardando esse tempo aqui a respeito do qual nós estamos lendo e falando. O apóstolo Pedro nos exorta a vivermos o dia a dia, ansiando também por essa nova criação, onde habita a justiça, diz ele na sua segunda carta, capítulo 3. Ansiar por uma nova criação, onde habita a justiça. Essa é a novidade dela. O mal já não existe, a injustiça já não existe. E certamente, meus irmãos, essa expectativa de Deus fazendo essas coisas novas, ou seja, esse novo céu e nova terra, céu e terra é um hebraísmo para a totalidade das coisas. É como se a gente dissesse do Oiapoque ao Chuí, quando a gente quer falar do Brasil inteiro, né? Céu e terra, tudo, a criação toda renovada, essa expectativa dessa renovação, onde o mal foi tirado, onde o mal já não existe, já não tem lugar, esse é um grande consolo que João nos traz. Sabermos que haverá um dia, um tempo em que não mais choraremos pela enfermidade ou morte de alguém amado, pela maldade, pela traição, pela indiferença ou a distância de alguém querido, pela violência e corrupção de pessoas más, pela miséria e fome que atingem tantas famílias e crianças, pela perseguição da igreja em países muçulmanos, pelos desastres que matam e desabrigam populações inteiras. Não teremos mais de chorar pela nossa própria enfermidade, pelas nossas próprias deficiências. Não teremos mais de chorar pelo nosso próprio pecado. Mas, meus irmãos, às vezes parece que já estamos tão habituados com a presença do mal que nem ansiamos mais por um outro mundo. Nós não aguardamos mais ter as nossas lágrimas enxugadas pelo simples fato de que já não choramos mais. Ah, mais uma criança no farol? Ah, de novo deslizamento na favela? Mais 1.000 pessoas pegaram coronavírus? Outra mulher negra foi discriminada? Outra vez aquele comentário maldoso que eu fingi que não era uma fofoca? Mais um escândalo de corrupção? Acessei de novo o site de pornografia? Mais um missionário está sendo preso? Ah, é só mais uma vez. Meus irmãos, se nós não chorarmos com o mundo, com essas primeiras coisas, com esse primeiro céu e primeira terra, como eles estão, como é que ansiaríamos para aquele novo céu e nova terra, onde nossas lágrimas serão enxugadas? Lembrem-se, as bem-aventuranças de Jesus dizem que
Os que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então, sejamos assim. Sejamos aqueles que choram, sejamos aqueles que têm fome e sede de um mundo mais justo. O segundo consolo que João nos traz nas suas últimas visões é a presença de Deus. O ponto central da visão toda, como você pode perceber na nossa leitura, é a cidade santa, a Nova Jerusalém. No capítulo 21, no segundo versículo, ele já a apresenta, dizendo que ela é como uma noiva. E com a ajuda do anjo, João faz uma visita turística pela cidade santa e a descreve na sua beleza e na sua perfeição, com a linguagem mais elevada que ele consegue usar, né? Do versículo 9 até o final da nossa leitura, ele descrevendo essa Nova Jerusalém. Mas ele usa a linguagem mais excelente que ele pode, mas obviamente isso não é o suficiente para descrever o que ele está vendo. Então ele fala da sua deslumbrante construção, que é basicamente feita de ouro, tão puro que chega a ser transparente como vidro. E também feita de todo tipo de pedras preciosas, tão enormes que uma pérola serve para portão. Ela brilha como jaspe, essa é a descrição que João faz, mas nós perderíamos completamente o significado aqui se nós ficássemos tentando imaginar uma cidade toda feita de ouro e brilhantes. Não é esse o sentido, e o sentido é dado um pouco mais à frente. No capítulo 21, no versículo 13, no capítulo 21, versículo 11, diz assim: ela tem a glória de Deus. É isso que João está tentando descrever usando as coisas mais valiosas que ele conhece. Ela tem a glória de Deus. No versículo 23, ele vai dizer de novo, a glória de Deus a iluminou. Então o brilho dela não é o brilho do ouro, não é o brilho das joias humanas, mas algo muito mais excelente, a presença fulgurante de Deus, o Todo-Poderoso e do seu Filho Salvador. Ele é a sua beleza, Ele é a sua grandeza, Ele é o valor que ela tem. E que cidade é essa cujo morador principal é o próprio Deus? João nos dá as dicas, João nos dá as pistas. Os nomes das 12 tribos estão escritas, diz ele no versículo 12 até o 14 do capítulo 21, estão escritos nas 12 portas que essa cidade tem. E os nomes dos 12 apóstolos estão escritos nos seus 12 fundamentos. Então as colunas lá têm os nomes escritos dos apóstolos e as portas da cidade têm os nomes dos profetas. Nós já tínhamos falado a respeito do número 12 em outras mensagens a respeito do Apocalipse, e é muito simples entender que 12 é simbólico do próprio povo de Deus. 12 tribos de Jacó, 12 apóstolos, e aqui também estão presentes na construção, na arquitetura da cidade. Paulo chega a dizer, lá na carta aos Efésios, que a igreja é uma cidade cujo fundamento está nos apóstolos e nos profetas. Então aqui esse número aparece nessa construção e também no tamanho da cidade. Você reparou que ela tem números gigantescos, né, na sua construção. Tem aí no versículo 15, ele diz que o anjo mediu a cidade, ela era quadrangular de comprimento e largura iguais e também a sua altura era igual, então era um cubo, né? Um cubo. Qual é o tamanho? 12.000 estádios. 12.000 estádios dá mais ou menos 2.400 quilômetros. Largura, comprimento e altura. Gigantesca. Mas não apenas isso, né? O tamanho pode nos impressionar, mas o que deve nos chamar a atenção é que, de novo, o número 12 aparece, ou seja, aqui também o sentido é que essa cidade onde o número 12 prevalece, ela representa a totalidade da igreja de Cristo, a totalidade daqueles que creem em Jesus, a totalidade daqueles que são servos e santos e justos de Deus. É o povo de Deus aqui representado.
Na verdade, esse sentido é dado logo de cara, né? No versículo 21, no versículo 3 do capítulo 21, diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ora, mas se nós sabemos pela Escritura, o próprio Jesus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, será que ele habitaria então num templo construído por ele mesmo? Se até os céus dos céus são muito pequenos para contê-lo, diz Davi. É porque esse templo aqui ele fez espiritualmente. É a igreja de Cristo onde Deus habita por meio do seu Santo Espírito. Deus habita com eles e está com eles porque ele habita neles. Essa expressão aqui, eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará com eles. Esse habitar também é estender a sua tenda. Deus está estendendo a sua tenda. Essa construção gigantesca nada mais é do que a tenda de Deus se estendendo sobre cada um daqueles que ele elegeu e salvou. Então a cidade santa é a igreja. A totalidade dos salvos pelo Cordeiro, tanto crentes da antiga aliança quanto da nova aliança, e é por isso que não haverá templo nela. Diz o versículo 22 que ela não precisa de templo. Claro que não. Cada habitante dessa nova criação terá comunhão direta e contínua com Deus através do Espírito. Então, eles realmente não precisam de sol nem de lua para iluminarem os seus caminhos, né? Tomando aí sol e lua como os grandes luminares que Deus criou para prover à humanidade, mas ele mesmo estando presente, essas luzes simplesmente perdem o seu brilho, perdem a sua formosura, porque ele mesmo estará com o seu povo. Essa comunhão preciosa, então, de Deus tabernaculando, habitando com o seu povo, é indicada pela expressão tão bela, a noiva do Cordeiro, que aparece 2 vezes no nosso texto, né? O capítulo 21, no versículo 2, ela desce ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Depois, no versículo 9, diz lá, o João é convidado pelo anjo a conhecer a noiva, a esposa do Cordeiro, e aí ele vai conhecer a cidade, ou seja, a cidade é a noiva do Cordeiro, a cidade é a igreja. Então essa cidade santa, e essa expressão da noiva, né, da esposa do Cordeiro, da esposa de Deus, ela tem um histórico na palavra de Deus. Né? Se você pensar, por exemplo, Isaías usa a expressão, né, de Deus chamando o seu povo de eu sou seu marido. Né? Nós temos um profeta, Oséias, cuja história de vida se confunde com essa imagem de Deus sendo o marido do seu povo. Paulo usa essa expressão lá na segunda carta dele aos Coríntios, né, a noiva de Cristo, lá em Efésios também ele usa. Então, essa é uma expressão muito forte, muito carregada na Bíblia de significado. E então, o que nós concluímos é que essa cidade santa é a consumação da união do povo de Deus com o próprio Deus, da igreja com o seu Cristo. O nosso consolo, meus irmãos, não está num lugar, não está na promessa de um lugar, por mais belo e rico que ele pudesse ser. Não é porque ele está cheio de riquezas e sem nenhum mal, como nós já vimos, que lá é um lugar que nós queremos estar. Nosso consolo está na promessa de estarmos em comunhão com o nosso Salvador. A nossa promessa, o nosso consolo está na promessa de que estaremos com Ele. É isso que a nossa alma anseia. São tantos os salmos que falam a respeito disso, não é? A minha alma anseia por Deus, assim como a corça está sedenta procurando água, a minha alma anseia por Deus. É uma expressão cara aos salmistas. Paulo, preso, esperando, quem sabe, uma sentença de morte, ele escreve aos Filipenses, lá no 1º capítulo, versículo 23, dizendo assim: olha, eu não sei o que é melhor, se é ser liberto e estar com vocês novamente, ou se é ser executado, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, meus irmãos, às vezes nós ficamos tão distraídos com as correrias do dia a dia, com tantas coisas brilhantes e valiosas e grandiosas que reclamam a nossa atenção nessa vida, que parece que o nosso coração já não anseia mais tanto assim por estar mais perto de Deus. Ler a Bíblia? Acompanhar aquelas leituras que se faz durante a liturgia já deu. Orar? Só na hora em que alguma situação muito extrema
pedir socorro para nós. Tempo devocional durante a semana? Mas assistir ao culto dominical já está bom demais. Aliás, se der para só assistir pela internet, melhor ainda. Nós preenchemos o nosso tempo, a nossa agenda, nossos pensamentos, nosso coração com as coisas deste mundo que temos até dificuldade para entender as palavras do salmista lá, quando ele fala da corça suspirando e ele ansiando por estar na presença do Deus vivo. Na verdade, a promessa da Nova Jerusalém só é um consolo verdadeiro para quem anseia por estar mais perto do Senhor. João nos oferece ainda um terceiro e último consolo. O primeiro, o mal será eliminado. O segundo, a presença plena de Deus. E o terceiro, será de graça. Logo no começo do nosso texto, João diz que a cidade santa desce da parte de Deus. Depois ele repete, no versículo 10, ele diz lá de novo, mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. E ele está aqui indicando que a cidade não é uma obra humana, mas ela é uma obra inteiramente divina. Somente aquele que está sentado no trono no centro do universo pode realmente dizer, como ele diz no versículo 5, eis que eu faço novas coisas. Somente ele pode dizer. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como está no versículo 6. Somente ele pode dizer e fazer essas coisas. A cidade, nós vimos um pouco da sua arquitetura, mas talvez você não tenha percebido. No versículo 13 do capítulo 21, diz que as 12 portas são organizadas, já que ela é um cubo, então são organizadas de maneira tal que você tem 3 portas em cada lateral. 3 × 4, 12. E elas estão apontando, então, igualmente para leste, norte, sul, oeste, porque os seus moradores provêm dos 4 cantos do mundo, de todos os povos, tribos e raças. Como nós já vimos lá no capítulo 7, quando aquela multidão que ninguém podia enumerar, de todos os povos, tribos, línguas, de todas as etnias, de todas as culturas, estão ali diante do Cordeiro o adorando. Essa cidade representa aquela multidão que ninguém podia enumerar. E pessoas de todos os lugares vêm de todas as partes, simplesmente porque onde quer que pecadores ouçam e creiam no Evangelho, eles serão feitos filhos de Deus. No versículo 7 diz assim, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quem é o vencedor? A cidade não é para os grandes, os poderosos, os vencedores nesse sentido. O vencedor aqui é aquele que perseverou debaixo da dependência, da graça e da misericórdia de Deus até o fim. Esse novo universo, então, se fundamenta no Evangelho, na oferta graciosa do Evangelho. Versículo 6 diz, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. De graça. Essa é a oferta do Evangelho. A água da vida que brota dessa cidade, brota abundantemente do centro da cidade, onde está o trono de Deus e do Cordeiro, e vai levando vida por onde passa. No capítulo 22 começa assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Essa vida, que o rio da vida simboliza, vai trazendo resultados. E o texto então nos fala que esse resultado por onde passa o rio da vida, também um empréstimo que João faz, a ideia de um rio que vai correndo e levando vida, um empréstimo que ele faz também de Ezequiel. E essa vida então é simbolizada no sentido de que o rio vai passando e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, diz o versículo 2. Só que em vez daquela única árvorezinha plantada bem no meio do jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2,
A Nova Jerusalém tem um pomar da árvore da vida, florescendo em ambas as margens do rio da vida. E conforme ele vai passando, essa árvore vai frutificando, e ela frutifica o ano todo, e as suas folhas curam os povos o ano todo. Que coisa linda! Mas todo esse paisagismo está indicando metaforicamente uma verdade muito simples. Uma verdade simples e objetiva, que está dita com todas as letras no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. O pequeno jardim do Éden, proibido aos pecadores lá no começo da história, agora é transformado, transmutado, ele progride para ser uma gigantesca cidade da Nova Jerusalém, de portas abertas aos redimidos de todos os cantos do mundo, porque a morte foi superada pela vida, o pecado foi pago pela cruz, a morte foi revestida da vida, a queda do homem em pecado foi completamente revertida pela superabundante graça de Deus em Cristo. E quem realizou todas essas coisas? Quem realizou tamanha salvação? Eu de graça darei. Eu é que faço essas coisas. Aquele que se assenta no trono. Meus irmãos, que consolo tremendo sabermos que o grandioso e magnífico plano de salvar pecadores não dependeu de nós. Que bom! A graça fez tudo. Buscou estrangeiros maltrapilhos e sedentos, derramou água viva sobre eles, matando a sua sede e levando a sua sujeira embora. Deu-lhes novas vestes, nova identidade, uma nova família, e os colocou para reinar pelos séculos dos séculos num palácio monumental. Glória a Deus pela graça que nos alcança. Você acha que conseguiria resistir à fúria do grande dragão? Você acha que conseguiria resistir à sedução da Babilônia para ser um dos vitoriosos moradores da Cidade Santa? Você acha que conseguiria adquirir um título de nobreza numa cidade feita de ouro? Você acha que poderia pagar por uma pérola sequer do portão? Você conquistaria o direito de beber do rio da vida ou de comer da árvore da vida? Você acha que mereceria um lugar diante do trono de Deus para servi-lo como os moradores daquela cidade têm? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, somente a graça poderia nos conduzir em triunfo até essa herança que nos está reservada pelo Senhor. Então, louvada seja a graça de Deus que nos alcançou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nos conduz até a Cidade Santa. Meus irmãos, em conclusão, nós vemos que João descreve o nosso destino eterno em termos de um casamento. Isso nos mostra e nos lembra de que, assim como quando nós ficamos sabendo de um casamento qualquer, nós temos que nos preparar. Temos que reservar na agenda, temos que comprar ou alugar aquela roupa chique, temos que reservar um dinheirinho para dar um presente bacana para os noivos, não é assim? É o maior compromisso das nossas vidas. Como é que nos preparamos? Em primeiro lugar, devemos nos santificar. Devemos nos arrepender e buscar eliminar das nossas vidas o mal que ainda persiste em nós, porque afinal de contas, nós estamos indo para um lugar em que o mal não existirá. E a nossa preparação acontece agora, quando combatemos o mal que está em nós e o mal que acontece ao redor de nós. Vivendo vidas santas, vivendo vidas justas. Precisamos nos preparar para entrar numa cidade em que covardes, adúlteros, mentirosos não entram. Devemos nos preparar também cultivando a intimidade com o Deus com quem habitaremos por toda a eternidade. Ele nos deu alguns meios para isso. Ele nos pôs ao alcance, ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos, às vezes até dos nossos dedinhos, a sua palavra. Ele nos dá alcance em qualquer lugar que estivermos a oração, como um meio de falarmos com Ele como um pai, assim como Jesus nos ensinou. Ele nos dá os seus sacramentos na sua igreja, na qual podemos receber o pão e o vinho, que renovam em nós a aliança
que nos salva por meio da cruz de Jesus, recebemos a água do batismo que estabelece em nós o selo da aliança que nos conduz para aquele reino eterno, e nós temos que fazer uso desses meios. Ele nos deu a comunhão da sua igreja, que espero esteja fazendo muita falta nesse momento na sua vida. Estar com os irmãos, orarmos uns com os outros. É verdade, nós conseguimos fazer um pouco disso pelas redes sociais, mas isso tem que ser tão precioso para nós, como seria se tivéssemos uma cidade de ouro para visitar. A gente não deixaria para amanhã, a gente não deixaria para a semana que vem, a gente não trocaria por uma cidade de barro. E por fim, devemos nos alegrar e celebrar que é pela graça que fomos convidados para essa festa, e proclamar a todos que estão ao nosso redor que a mesma graça é poderosa para salvá-los também da condenação e para prepará-los também para as bodas do Cordeiro. A graça do Senhor tem que encher o nosso coração quando nós abrimos a boca para louvar, quando nós abrimos a boca para adorar, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós estamos em aperto ou em alegria. E a graça de Deus tem que encher os nossos lábios quando nós falamos àqueles que ainda não a conhecem. Porque é ela que vai nos conduzir até lá, até aquele casamento, até aquela cidade, até aquela noiva. Meus irmãos, que o consolo da Nova Jerusalém, da cidade santa que desce da parte de Deus, esteja sobre o coração de cada um de nós. É dela que precisamos.